Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu adorei ler em 2020, uma leitura super fluida e que me chamou muito a atenção por questões afetivas que eu tô louca para comentar com vocês, que é O Quarto Alemão, da escritora argentina Carla Maliandi. Esse é um livro publicado pela editora Moinhos e esse exemplar foi cedido pela editora, então muito obrigada, Moinhos, por me enviar. Eu adorei essa leitura e ela dialoga muito com aquilo que eu mais gosto de ler e comigo, especialmente por alguns detalhezinhos que para mim fizeram toda a diferença. E eu li ele de uma forma tão rápida e tão imersiva que eu acho que isso é sinal de um livro bom, né? Por isso precisei fazer essa resenha aqui para vocês e eu já vou comentar tudo o que eu mais gosto nessa obra. Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Bom, mas do que trata então O Quarto Alemão? Esse livrinho, que me parece, o primeiro romance da autora e publicado no Brasil agora recentemente, né, pela Moinhos, com tradução do Sérgio Caram. Esse romance vai falar da experiência dessa mulher, dessa narradora protagonista que está contando pra gente a sua história quando ela meio que sai fugida de Buenos Aires e vai morar na Alemanha por um período. Ela tá fugindo, ela não sabe o que ela vai fazer ao certo, mas ela volta para a Alemanha, para uma cidade onde ela passou parte da sua infância, que é Heidelberg. E lá ela fica instalada em um quarto, né? E boa parte da narrativa acontece dentro de um quarto, ou pelo menos dentro da cabeça dela, né? Pensando em algumas coisas e vivendo ali alguns dias nessa cidade. E ela tá passando por um período bastante difícil, porque ela acabou de se separar e não sabe muito bem o que fazer, tá sofrendo com esse luto e viaja então, mas acontece que logo na chegada da viagem ela descobre que ela tá grávida e ela não sabe quem é o pai, gente. Então isso vai complicar em certo modo, né, a vida dela. Ela fica meio que sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo tá tentando só sobreviver ali, porque, enfim, né, problemas se acumulando. E ela começa a desbravar a cidade, porque ela só pode ficar lá se ela tiver uma comprovação de que ela é estudante, né? Nesse lugar onde ela se instalou, é uma residência de estudantes e a administradora, né, exige que a pessoa apresente alguma comprovação. Então ela vai tentar achar esse tipo de comprovação, quase perdendo o prazo para isso, e sai então em direção à universidade. Lá na universidade ela acaba encontrando um cara que era amigo do pai dela, né, quando eles moraram lá 30 anos antes, e ela reconhece esse cara, eles conversam, enfim, existe esse reencontro e a partir daí que as coisas começam a se desenrolar. Mas tem essa questão, claro, né, de identidade. A pessoa viaja para tentar se encontrar, para tentar se entender, para, enfim, para respirar, mas também tem essa coisa muito forte de reconhecimento, de uma relação afetiva de verdade, dos laços que vão se formando e, claro, que tem o pano de fundo histórico da ditadura, né? Porque vários personagens são afetados por este evento, inclusive, né, os pais da protagonista que precisaram se exilar nessa cidade durante a ditadura. Eles ficam 5 anos lá e são anos muito marcantes para eles, mas depois eles voltam, né? Diferentemente desse outro personagem, o Mário, que ficou por lá, se tornou professor e está ensinando na universidade, enfim. Ele nunca quis retornar, porque ele sofreu grandes perdas, né? Então, é muito complicado isso também para quem se exila e para quem tem qualquer tipo de relação ali, familiar, de amizade, enfim, e acaba perdendo esses laços, né? É uma realidade bastante dura. Eu gosto muito de como o livro está estruturado. Ele tem capítulos que não são muito longos, mas também eles são subdivididos em subcapítulos, né? Então, por exemplo, o capítulo 1 tem 4 ou 6 partes, não me lembro. Cada parte é bem rapidinha. Isso faz com que a gente vá lendo o livro muito rapidamente. Além de tudo,
O enredo é muito bom e a escrita dela é ágil e eu não conseguia parar de ler. Eu lembro que teve um dia que eu tava quase cochilando, assim, sentada, mas eu não queria largar porque tava num período muito bom. E então, tem um livro aqui de 100 e poucas páginas que a gente lê assim, né? E com uma história muito interessante. O que eu mais gosto nele também é o fato de que tem alguns personagens argentinos com os quais eu me identifico, não a mim mesma, mas alguns conhecidos meus que eu tenho lá nesse país. E tem um cara que é de Tucumã e eu nunca imaginei ver um personagem tucumano no texto tão explicitamente. Porque quando a gente fala de Argentina, todo mundo pensa em Buenos Aires, né? A gente não pensa nas províncias. E Tucumã é uma província que tem muita referência, né? Por exemplo, na área da música, que é a minha primeira grande área de formação. E eu lembrei na hora da samba tucumana, que a Mercedes Sosa cantava, né? Eu não le canto a la luna porque alumbre nada más, le canto porque já sabe de mi largo caminar, ai mi lunita tucumana, tamborcito calchaqui. Então, assim, quando eu vi que tinha, logo de chegada, um personagem tucumano, eu disse, não pode ser. Mais adiante, esses personagens tomam um mate, né? Eles chegam na casa desse professor, que é argentino, e ela vai direto procurar uma cuia e fazer o mate ali pra tomarem, né? E tem o primeiro choque, porque o tucumano não toma mate, toda a família toma, menos ele. Enfim, esses pequenos detalhes foram fazendo com que eu me reconhecesse muito nesses personagens e também, né, houvesse essa identificação mais emocional da minha parte. Mas não é só isso que tem o livro, gente. Tem um caso aqui bem pesado, existem alguns gatilhos, talvez, que é preciso tomar cuidado na hora de ler. Tem uma situação muito complicada com uma imigrante japonesa, né, que passa por um período de depressão ali. E também tem uma outra personagem que é meio misteriosa, que é a mãe dessa japonesa, né, que precisa ir lá em certo ponto da narrativa. E ela acaba ficando por ali e ela sente que chegando na cidade ela precisa viver todas as aventuras que ela não viveu até então. Então ela começa a alugar, né, essa protagonista. Porque, enfim, foi a primeira pessoa com quem ela fez contato e ela começa a se sentir pressionada, né? Então tem tudo isso. Ao mesmo tempo, o Mário tá passando por um período difícil, esse cara, né, que é amigo da família da narradora. Passando por um período difícil, então ele precisa se ausentar e ela vai morar na casa dele. Ali ela vai sentindo algum tipo de pertencimento, mas de um modo geral não tem pertencimento aqui. Ela se sente realmente fora de lugar, deslocada e sem raízes, né? E ela se pergunta o tempo todo o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com essa criança crescendo aqui. Separei um trecho para ler para vocês aqui que fala muito dessa coisa, né? Dessa experiência dela vivendo o luto do relacionamento que acabou, do casamento com Santiago, né? Em que ela diz o seguinte: uma imagem me paralisa, a do tapete terracota que comprei com Santiago em Salta e que ficava tão lindo ao lado da poltrona, vermelho e parecendo palha. Um tapete que simulava simplicidade e que nos custou caríssimo e que não serviu para nada, porque era uma mentira, porque montar uma casa é uma ficção que pode ser substituída por qualquer outra a qualquer momento. Tenho uma revelação, nunca mais quero comprar um jogo de copos, arrumar os quadros na parede, decidir onde colocar o tapete, que parece humilde, mas não é. Não quero ir à floricultura e perguntar quais são as plantas do sol e quais as do interior. Nem quero escolher o tecido para as cortinas, nem a cor do acolchoado, nem o tamanho da biblioteca. Esses tapetes que todo mundo traz do norte demonstram que tudo é invenção. Prefiro viver refugiada para sempre, enfiar-me na cama dos outros, tomar café da manhã em taças alheias, taças que não escolhi e que me são indiferentes, e não lembrar sequer do nome das ruas em que fica a casa em que acordo. Prefiro me surpreender ao abrir a janela, me perguntar como será o bairro, como seria viver ali com tapetes, sem história, ou com a história de outros, porque de qualquer jeito, tudo é sempre muito parecido. Esse é um dos trechos que eu mais gosto, tem outros, mas eu não quero dar spoilers pra vocês. Existem outros personagens também, essa narradora aqui, ela vai entrando em contato com outras pessoas e que são muito diferentes, né, etnicamente falando, porque essa cidade, Heidelberg, recebe muitos estudantes, então ela entra em contato mesmo com essa gente toda e vai sentindo coisas, vai tentando meio que assimilar
emoções que ela tem tido, né, durante esse princípio de gravidez, e ela vai se envolver também em outros relacionamentos. Então é como se ela fosse empurrando, né, colocando relacionamento em cima de relacionamento, sem conseguir sair do lugar. Alguns amigos dizem pra ela que ela tem que voltar para Buenos Aires e retomar o que ela tinha deixado pra trás, inclusive para cuidar da gravidez, porque ela saiu fugida, não sabia que estava grávida e tampouco avisou alguém lá da sua casa, né? Então ninguém sabe que ela tá grávida no estrangeiro, né? E, enfim, sugerem isso, mas ela não consegue fazer. Então é muito essa luta consigo mesma, né? Uma luta consigo mesma para fazer o que deve ser feito, mas ao mesmo tempo uma grande resistência a essas mudanças que ela precisa fazer. É um livro que, com esse dilema, fala de muita gente, fala de muitas coisas. Embora a personagem seja argentina morando na Alemanha por um tempo, a gente consegue identificar também esses sentimentos comuns que qualquer ser humano pode ter, pode sentir em algum momento da vida, né? Ela tenta sair para fugir do problema, mas é claro que o problema vai com ela, onde quer que ela esteja. A cidade também é uma coisa que eu acho que faz muito parte da narrativa, tem várias descrições sobre isso, eu até fui depois jogar no Google para ver se era como eu tinha imaginado, e sim, ela descreve muito bem, então tem cenas bastante imagéticas aqui. E também tem essa outra coisa de ser completamente diferente da Argentina, né? A Argentina, um país aqui praticamente tropical, e lá, né, com neve, com frio, com outono, e é isso, assim, tem muita coisa de memória da infância, dessas percepções que ela tinha com 5 anos e que 30 anos depois mudaram muito, especialmente nesse contato com o Mário, né, que era essa figura que faz a ponte entre o passado e o presente dela, e eu acho bem delicada e respeitosa também a forma como ela faz tudo isso, todas essas pontes, e como a narradora não julga, né, as pessoas, porque elas vão passando por maus bocados e talvez tomando decisões que a gente ache equivocadas, mas que são decisões passíveis, né, de acontecer. São decisões que seres humanos tomam, e eu acho isso sempre valioso. E, enfim, gente, poderia ficar aqui falando com vocês sobre isso por muito tempo, mas não quero também tomar todo o tempo do mundo com vocês. Existe, por fim, uma única coisa que eu ainda não comentei, eu acho, que esse cara Tokumano tem uma irmã com a qual ele fala por telefone, e é uma irmã que mantém esse laço com a Argentina, né, numa situação econômica muito complexa, muito difícil, e ele tá lá como um representante da família que conseguiu, né? Ele conseguiu sair da Argentina e estudar e avançar e manda dinheiro para a família, enfim. E essa irmã fica subsistindo, né, por lá, mas acaba de certa forma em contato com essa narradora, com essa protagonista, e algumas coisas estranhas começam a acontecer aí com ela também, envolve muito de uma coisa que é tão latino-americana, né, dessa de consultar videntes, né, que vão te dizer alguma coisa, vão predizer o futuro. Essa irmã vai tentar ajudar, né, essa moça a descobrir a gravidez e tal, e isso vai acarretar outros problemas, outros desdobramentos, vai aparecer violência doméstica, vai aparecer pobreza, sabe, subdesenvolvimento, mulheres, essas marcas todas de gênero que fazem com que as mulheres tenham muitos filhos e, enfim, se engatem em um casamento que é uma furada, sabe? E por isso que eu gosto, porque tem várias camadas por trás. Apesar dessa narradora classe média aí que tá num dilema, e eu não desrespeito o dilema dela, eu acho que todos os dilemas são válidos, né? Mas apesar disso, ela ser dessa classe média, tem esse outro viés também passando por aqui, mostrando pra gente que mais ou menos tá todo mundo mal, né? Tem muita coisa errada pra gente consertar, mas eu gostei demais dessa história. Não tenho certeza se eu pesquei esse final da história, que tem um final meio catártico ali, um momento interessante, mas ainda assim a experiência foi muito proveitosa e eu fico feliz de poder recomendar para vocês esse romance que acaba de sair aqui, então aproveitem. Quem quer conhecer mais autoras latino-americanas, esse aqui tá facinho de encontrar. E, claro, se vocês usarem o meu cupom de desconto da Moinhos, vocês têm 10%, né, diminuído do preço do livro. Então, tá aqui embaixo também. Deem uma olhadinha, vocês precisam só digitar esse cupom lá na hora da finalização da compra para ver o desconto. É uma boa oportunidade de apoiar uma editora independente e também apoiar o meu trabalho aqui
levando a literatura latino-americana adiante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, por acaso, já viram por aí esse livro aparecendo nas timelines alheias, se vocês ficaram com vontade de ler. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.